Olá, tudo bem? Há alguns anos eu convivi no ambiente de trabalho com um sujeito de quem eu nunca esqueci. Ele se apresentava como batista, da Igreja Batista, mas isso só quando alguém lhe inquiria a respeito. Ele falava minimamente de si mesmo e nunca comentava sobre religião. E o que mais me chamava a atenção no cara era o modo absolutamente plácido com que lidava com qualquer situação, como não saía de si nunca, e como, na menor chance que tinha de causar algum incômodo, como o barulho de conversa no celular, por exemplo, gentilmente se virava para mim perguntando se não estava perturbando. Eu ficava realmente admirado, porque aquele cara, que era a discrição e a educação em forma de gente, ainda vinha me perguntar se estava me incomodando, quando tudo o que eu desejava é que todos os meus outros colegas de trabalho fossem como ele. Esse sujeito nunca saiu da minha memória. Eu convivi, posteriormente, com muitas outras pessoas, inclusive alguns outros batistas. Eu percebi que este grupo religioso, em específico, difere de grande parte dos grupos cristãos, porque além de serem discretos, entendem que a religião é um assunto particular deles, não de todos. Ou seja, não são proselitistas, não querem te converter a qualquer custo. É evidente que se a grande maioria das pessoas aqui no Brasil fosse como o sujeito que eu mencionei, meu entendimento, minha percepção das pessoas seria substancialmente diferente. Mas é claro que ele é uma exceção. Em todo lugar aqui, em qualquer hora, temos que conviver com pessoas que não apenas nos incomodam com barulho, com falta de educação, etc., mas que são, na verdade, um incômodo ambulante. E o curioso é que elas não se dão conta disso. Ao contrário, o sujeito passa meia hora gritando no teu ouvido. Conversa sobre as ninharias da vida dele. Daí, num dado momento, ele esbarra em ti, aí ele se vira e pede desculpas. Ou seja, ele não apenas não se manca que incomoda, mas entende seu comportamento habitual como plenamente justificável. O meu antigo colega de trabalho e esse incômodo ambulante de cada dia têm algo em comum. Ambos acreditam dever agir de um jeito por causas exteriores a eles, as suas motivações internas e pessoais. Mas um realmente aplica ao máximo aquilo que acredita. O outro é uma contradição, porque acredita em educação, pede desculpas, mas não se dá conta que não aplica essa educação na maior parte do tempo, só quando lhe convém, só quando quer evitar uma briga. Aí eu me pergunto, o amigo Batista se dá conta que ele de fato age daquela forma e onde estiver, que continue agindo assim? Não por causa desse fator externo da crença, do mandamento, mas porque quer, porque é da sua natureza agir assim, porque ele se sente bem agindo assim? Aí eu chego ao assunto deste vídeo. Há alguns dias, em outra plataforma da internet, outro perfil, eu estava tendo uma discussão interessante sobre o egoísmo. E o meu, digamos, adversário recorreu ao golpe baixo de sempre. Pô, cara, se as coisas são como você diz, então vale tudo. Vamos voltar à barbárie. Pode tudo. Podem até violentar uma filha tua que você não pode falar nada a respeito.
é um golpe baixo porque o sujeito sabe perfeitamente bem como tocar naquele ponto que é o mais delicado para quem assume uma posição contrária à norma, por assim dizer, contrária ao que o grosso das pessoas pensa. E aí, claro, eu tive que retrucar, muito elegantemente: vem cá, você já se olhou no espelho? Você tem certeza absoluta que você é ético? Porque eu não teria tanta certeza assim. Aproveitando essa velha dúvida e a brecha aberta pela Rede Globo ao regravar a novela Vale Tudo, onde a personagem principal é exatamente uma jovem egoísta e amoral, capaz de literalmente tudo para se dar bem na vida, até dar uma rasteira na própria mãe. Eu pensei exatamente sobre como eu enxergo essa questão da ética, da moralidade, do meu comportamento face aos outros, partindo do princípio que eu sou um sujeito assumidamente egoísta, individualista, e que eu sei que os demais seres humanos não diferem muito disso. No vídeo que eu fiz sobre a Ayn Rand, eu disse que ela faz da moralidade uma necessidade para o homem existir em sociedade. E o que é a ética, se não a moralidade aplicada às relações pessoais? A moralidade é a teoria, o ideal. A ética é a prática, o tete-a-tete. Tradicionalmente, moralidade é o modo como um grupo social cria regras para a sua própria sobrevivência. É ideal, por exemplo, que o sujeito não mate os membros do seu grupo. Isso evita o caos, a discórdia, isso mantém a unidade do conjunto. Mas também, tradicionalmente, aquilo que se aplica ao próprio grupo não vale para terceiros. Assim, para mim e para os meus, uma regra, para os demais, outra. Somando a isso o fato de que um grupo condena um determinado crime, outro o incentiva. Temos que as noções de moralidade são inevitavelmente subjetivas. Variam de grupo para grupo, no decorrer das épocas e no espaço. Apesar disso, é uma ideia corrente, aceita por muita gente, que certas condutas, certos comportamentos são quase universalmente aceitos como morais, como corretos, enquanto outros são quase sempre penalizados. Por exemplo, o respeito aos próprios pais, o amor pelos filhos, são atos quase sempre morais. O roubo, o assassinato, a fraude, quase sempre coisas imorais. Não é nada fácil, não é nada difícil destruir esse argumento. Principalmente porque, como eu disse, o grupo sempre tinha, tradicionalmente, uma regra válida internamente e uma regra válida para os demais, fora da tribo. Ou seja, não posso nem olhar torto para minha mãe, mas a mãe do meu inimigo não tem valor algum para mim. O mesmo se aplicando ao roubo, no caso da guerra, etc. Assim, para quem acredita na existência de valores morais absolutos, o ideal seria tentar demonstrar qual grupo de pessoas já se ateve a eles na história. O que poderia perfeitamente bem ocorrer seria, em uma sociedade qualquer, um indivíduo se esforçar o máximo para aplicar todos os princípios morais defendidos pelo seu grupo na prática. Mas aí não seria uma coisa do grupo, decorrente do fato de ele estar ali entre pessoas morais a toda prova, mas de uma avaliação pessoal daquele sujeito, de que agir daquele modo seria o melhor a se fazer. Eu quero dizer com isso que o sujeito ser moral é uma coisa, é ele seguir, ao que todas as aparências indicam, as normas morais de sua sociedade. Mas ele ser ético é outra coisa. É uma decisão pessoal dele. Ou, que eu ilustrei, como exemplo do lado do meu ex-colega Batista.
No prosseguimento deste vídeo eu vou precisar da ajuda de duas figuras. Primeiro, claro, de Stirner, mais especificamente do capítulo do único chamado Meu Intercurso com os Homens. E segundo, do escritor francês Albert Camus, com quem Stirner guarda tanta proximidade em alguns pontos, de quem se diferencia tanto em outros. Para Stirner, não existe verdadeira liberdade dentro de nenhum Estado. E como a moralidade é necessariamente uma política de Estado, Estado no sentido mais amplo, um conjunto de regras aceito por aquele poder constituído acima do indivíduo, a moralidade está tão além do indivíduo livre como o próprio Estado, sendo nada mais que um ideal, um fantasma. Camus não se preocupa em formular uma crítica ao Estado. Ele se preocupa com outras questões, mais especificamente, ele se volta inteiramente para o indivíduo. Ele só se dirige a indivíduos. E ele chega a conclusões parecidas com as de Stirner, especialmente quando assinala ao indivíduo a tarefa de seguir um conjunto de princípios ou não. Para Camus, o sujeito é inteiramente livre, no sentido de não ter amarras metafísicas que condicionem necessariamente seu comportamento, como Deus, valores morais absolutos ou o próprio Estado. E ele escolhe se vai se deixar levar, simplesmente seguir a onda, ser mais um hipócrita, fingindo acreditar numa coisa e praticando outra, ou se rebelar, se insurgir. E para Camus, se rebelar é ir contra a norma, contra a regra do grupo, se mostrar um verdadeiro indivíduo, assumindo os riscos de suas escolhas. Stirner criticaria em Camus o fato de ele assumir a ética, de ele transformar a ética quase num mandamento para todos os homens. Camus criticaria em Stirner a independência total do sujeito stirneriano face aos outros. Assim, para Stirner, agir ou não num caso de guerra, onde o sujeito seja esmagado por forças violentas, está no arbítrio dele, e ele só pode se julgar por isso. Mas para Camus, não agir nessas circunstâncias é sinal de torpeza, é sinal de conformidade, de submissão. Ambos têm suas razões. Voltando à questão da moralidade, temos que é quase unanimemente usado como argumento contra quem não crê em Deus, a preocupação de ordem moral. Então, cara, você não crê em Deus. De onde tirou a ideia de que matar é errado? A clássica pergunta feita a Bertrand Russell num famoso debate. Nós podemos facilmente debelar essa linha de raciocínio de dois modos. Primeiro, perguntando ao teísta: se você acredita que matar é errado, por que compactua com o assassinato sempre que te é conveniente? Segundo, analisando de onde parte essa perspectiva da moral. O teísta, o religioso, assume que Deus existe, que ele escreveu nos genes humanos um código de moralidade. E esse código lhe diz, desde a tenra infância, o que é certo e o que é errado. Para ficar no plano das religiões abraâmicas, um código de moralidade literalmente caiu do céu, nos braços de Moisés, prescrevendo uma a uma todas as obrigações morais do indivíduo, daquele ponto até o fim dos tempos. Porque o código de Moisés, todos sabem, prescreve suas ordens no futuro. Não matarás. E por que não matarás, ao invés de simplesmente não mates? Porque o sujeito que se submete àquela lei não deve matar nunca, em nenhuma hipótese, e em nenhum momento da sua vida. O mandamento cobre a vida inteira da pessoa, do nascimento à morte, e a existência inteira do povo que se submeter a ele.
Mas tendo essa lei tão inflexível como base de seu comportamento, como o sujeito se sente à vontade para quebrá-la, sempre que é conveniente? Você sabe o que o teísta vai dizer? As circunstâncias, o momento em que a pessoa se encontra, forças além de seu controle, um estado de guerra onde o inimigo ameaça te aniquilar. O mandamento, ele permanece ali, mas Deus, que o instituiu, aceita que o teísta mate, dadas as benditas das circunstâncias. O que, na prática, quer dizer, são as circunstâncias que determinam o comportamento ético da pessoa, não um código moral petrificado. A pessoa pode continuar acreditando num monte de coisas, mas essas regras de comportamento que ela acha que conduzem sua vida e nas quais crê como uma necessidade para o indivíduo, na verdade são quebradas ao menor sinal de conveniência. Foi assim que, necessariamente, a visão cristã sobre um monte de coisas foi mudando com o passar do tempo. Eles não abdicarão dos 10 mandamentos nunca. Honrarás teu pai e tua mãe. Mas continuarão desonrando o pai, a mãe e toda a família, sempre que isso for conveniente. Aí nós temos de novo a ideia de Stir, né? A moralidade é um fantasma, um ideal, um conjunto de regras absolutas que pairam sobre nossas cabeças, mas que não nos diz diretamente respeito, porque foi pensado para um tipo ideal de homem, que nós não somos. Para Camus, o que aniquilou a civilização ocidental, o que a levou à hecatombe da Segunda Guerra Mundial, foi precisamente o fato de os homens crerem que só ter um código moral inabalável seria o suficiente. Eles não precisariam jamais colocar tal código em prática. E o resultado foram os campos de concentração. O sujeito ateu, agnóstico, enfim, o homem que não crê ou dispensa a crença em Deus, o caso de Camus, mas não necessariamente de Stirner, porque para este, crer em Deus ou não faz a menor diferença. Este sujeito não tem por que se submeter ao jogo do teísta que usa sua preocupação de ordem ética contra ele. No caso citado, Bertrand Russell respondeu ao teísta que o que lhe dizia que matar era errado eram seus sentimentos internos. O teísta não os convenceu, e Russell, mesmo com toda a sua lógica, se esqueceu de arrematar a questão. Se o indivíduo prova a ti, demonstra a toda prova que não acredita em teu Deus, e se você penetrar no âmago da consciência dele, você descobrirá que não, ele não acredita mesmo no teu Deus, não é só retórica. Então, a conclusão a que você deveria chegar é que a preocupação de ordem ética, a preocupação com os outros, prescinde da crença em Deus. E mais ainda, que crer em Deus não faz a menor diferença no teu comportamento habitual, uma vez que você crê no código moral absoluto, mas age sempre movido pelas circunstâncias. A tua moral assim é só uma ideia na tua cabeça, um fantasma. Teu comportamento ético é outra coisa, é calcado na realidade. E ao invés de se preocupar em entender como um ateu demonstra preocupação de ordem moral, você deveria tentar entender por que tua moral significa tão pouco para ti, já que pode ser deixada de lado na primeira oportunidade. Com isso temos que moralidade é uma coisa, ética é outra, e mais, a ética é necessariamente algo limitado pelo tempo, algo circunstancial, algo provisório, como o próprio indivíduo. Voltando a Russell, temos que ele personifica aquilo que Nietzsche criticava nos pensadores contemporâneos: rejeitar Deus e manter seus mandamentos imutáveis. Claro que Russell responderia: não se trata de se submeter a um código moral imutável. Logo ele, Russell, tão cabeça aberta, mas sim de se reconhecer que esse código contém
bons preceitos, só nunca foi, de fato, colocado em prática. Camus segue uma linha parecida de pensamento, e ele chega à conclusão que o sujeito só pode ser ético se ele não aceitar a moralidade como um absoluto, mas, pelo contrário, aceitar que seu conhecimento é limitado, sua visão de mundo é efêmera, como o próprio mundo. E dentro dessas limitações, olhar à sua volta, reconhecer nos outros pessoas tão limitadas quanto ele, e aceitar que, para a manutenção desse pouco, desse mínimo que o homem tem aqui, ele tem que fazer sacrifícios, tem que ajudar aos outros, não por medo da punição divina, post-mortem, mas para não perder o pouco que ele tem aqui, para não mergulhar na barbárie real, que é infinitamente pior que o suposto castigo divino. Porque a barbárie a gente sente na própria pele. A punição divina é só uma ideia na nossa cabeça. Então, nessa discussão eu entendo que Deus sequer tem lugar. Isso independe de ele existir ou não. Porque aqui, na Terra, nós não temos que conviver com deuses, mas com homens, exatamente como nós. E só o que me interessa não é o que o sujeito crê a meu respeito, ou a respeito do mundo, mas como ele age em relação a mim. Certamente, se eu vivesse na época da Inquisição, minha perspectiva seria diferente, já que a crença dele seria a minha morte. Mas eu vivo em outro cenário histórico, e nesse cenário eu posso perfeitamente bem passar sem nenhuma crença, e sem abaixar a cabeça para nenhuma delas. Esse é exatamente o ponto de partida de Stirner no intercurso com os homens. Entender que aqui embaixo temos que lidar com outros seres de carne e osso, outros egoístas como nós, e não com quimeras, não com versões idealizadas do homem. Um exemplo vem à mente. Os norte-americanos gostam de se jactar, pelo menos a maioria deles, de serem um povo cristão, um povo de origem protestante. Mas também acreditam que o ser humano tem o direito de se armar até os dentes, na defesa de seus direitos. O cristianismo nunca aboliu o não matarás de Moisés. Mas o cristão norte-americano parte do princípio que, se for forçado a matar, ele mata sem pensar duas vezes. O que isso quer dizer na prática? Que ele acredita em uma coisa, mas faz outra. E que para ele não importa se Deus está lá em cima ou não. Aqui embaixo, nós estamos por conta própria. Grande parte dos não religiosos pensa da mesma forma. Eles só tiram Deus da equação. Se a crença não muda em nada teu comportamento e o que você precisa fazer nesse mundo para sobreviver, para que serve a crença? Então, depois de ter estabelecido essa diferença essencial entre moralidade e ética, resta voltar ao cerne da questão. O indivíduo conscientemente egoísta pode ser ético? Ou a ética é só mais um fantasma, um substituto para a moralidade? Voltando ao meu colega lá do início, o Batista. Qual a ideia central que parece mover o comportamento daquele cara? O mandamento a que ele, de fato, obedece. Trata aos outros como gostarias que eles te tratassem. Ou, não faças com outros o que não gostarias que fizessem contigo. A famosa regra de ouro. Ele não precisa me pregar nada, não precisa admitir. Eu sei que ele acredita nisso, porque é o que ele pratica. A prática é tudo. A crença em si mesma não é nada, se não se converter em ato. Claro, ele acredita em todos os outros dogmas cristãos. Isso é com ele. Para mim, só importa como ele age comigo. Nessa relação entre nós dois, não estamos totalmente libertados do mundo das ideias. Ainda somos guiados por conceitos, mas a aplicação prática deles acaba sendo benéfica para ambos, já que cria um ambiente em que ambos nos sentimos satisfeitos. De fato, se todos os judeus, todos os cristãos levassem ao pé da letra algumas das ideias que defendem, como respeitar o espaço do outro,
teríamos pouco a criticar na religião. Mas o cerne da crítica é exatamente o fato de o religioso ser hipócrita, pregar uma coisa e fazer outra. Já Stirner não te convida à hipocrisia, ele te convida à honestidade contigo mesmo. O que queres, antes de mais nada? Teu próprio bem. O que procuras no mundo, antes de mais nada? Garantir teu próprio bem. O que procuras no intercurso com os homens? Os meios de garantir esse bem o maior tempo possível. A visão reducionista vai criticar essa ideia, dizendo: mas aí cada um é livre para fazer o que bem entender. Tem que haver regras válidas para todos. Essa é uma leitura inteiramente superficial. Ninguém nunca será livre para fazer o que bem entender. Os outros estão aí. As limitações do seu próprio corpo estão aí. A vida é efêmera, passageira. O sujeito pode até pensar que vai sair por aí destruindo tudo. Mas uma força exterior qualquer acaba com a festa dele. E quanto às regras válidas para todos, a moral universal é um dogma, um fantasma, uma ideia fixa. Só existe em teoria. Não, o indivíduo se encontra sempre dentro de um contexto específico e sempre tem que se virar com o que tem à mão. As suas regras de conduta são sempre limitadas pelas circunstâncias. Assim não adianta crer que matar é errado e defender essa ideia com unhas e dentes. Porque o sujeito pode perfeitamente encontrar um monte de razões para burlar essa regra. E assim ele a destrói na raiz. Se você mata uma única vez, por qualquer motivo que seja, não matar não é mais um absoluto para ti. E assim por diante. No intercurso com os homens, um egoísmo esclarecido, como defendido por Stirner, não encontra barreiras para a aceitação, pelo próprio indivíduo, de regras de conduta. A diferença crucial é que essas regras não são impostas pela força, não são mandamentos inquestionáveis. Ao contrário, são tão provisórias quanto o próprio indivíduo. Camus segue exatamente nessa linha. Ao perceber suas limitações no mundo, o homem entende que precisa de alguma disciplina para reagir ao absurdo da existência, sendo o absurdo para Camus a percepção da ausência de um significado último para a existência. Essa necessidade de disciplina advém da fraqueza do homem, de ele perceber que seu próprio entendimento é limitado. E quanto mais ele quiser entender a si e aos outros, mais ele precisará de espaço. O que só será possível se ele tiver sua vida, sua integridade física garantida. Daí, para Camus, a necessidade de respeitar e tolerar os demais. Porque o sujeito percebe todos à sua volta necessitando das mesmas coisas. E esse sujeito está sozinho, no sentido de não ter um Deus para guiá-lo e consolá-lo. Então ele tem que se virar aqui. E isso inclui precisar dos outros, de uma forma ou de outra. Aí se o cara assumir uma perspectiva nihilista, tipo, Deus não existe, então o que importa, o que quer que seja. Esse nihilismo é tão sem sentido quanto o pensamento religioso, porque não dá ao homem exatamente o que ele mais precisa, forças para seguir vivendo num mundo sem sentido inerente. Camus prega a tolerância, a moderação, a solidariedade entre todos os homens. Stirner entende que o homem sempre será egoísta, então ainda que defenda a solidariedade, só fará isso enquanto sua individualidade e sua sobrevivência estejam plenamente garantidas. Porque caso contrário, não tem lógica ser solidário. Camus chega a pregar o sacrifício pelos outros como uma espécie de dever. Isso é um contrassenso. Se o indivíduo sacrifica a si mesmo, a própria existência dele perde a razão de ser. Ele só pode fazer isso se acreditar que há um bem maior por trás de tudo. Não há nenhuma necessidade do sujeito se sacrificar. Ele tem que fazer o que consegue fazer. E principalmente o que ele quer fazer. O meu sacrifício não fará o mundo melhor. Eu apenas me tornarei mais uma vítima dele, quando o que eu quero é conquistá-lo para mim. Uma diferença vital entre os
pensamentos de Stirner e Camus é que o primeiro escreve de uma forma atemporal, se dirige a qualquer homem, em qualquer época, enquanto o segundo está, de certa forma, reagindo a um estado de coisas, às consequências de uma época histórica. No caso, as consequências da Segunda Guerra Mundial na mentalidade do homem europeu. Então, Stirner vê um quadro maior, mais amplo do que Camus. Este último, por exemplo, fala da hecatombe nazista como se nunca antes na história da humanidade houvesse existido genocídios e tiranias. Porque só havia, claro, o homem europeu tomou contato com essas coisas, pois virou a vítima. Então Camus conclama os homens de consciência para uma ação afirmativa conjunta da vida, necessária à reconstrução da Europa naquela época. Já as ideias de Stirner, sendo atemporais, não se prendem a uma época ou a um país, e valem para o indivíduo que se encontrar em qualquer lugar, em qualquer situação que seja. Enfim, concluindo o vídeo, a pergunta central: o indivíduo egoísta pode ser ético? Ou para ele vale tudo, como para Maria de Fátima? Bom, a gente sabe como a história da moça termina. A moral da história ali é exatamente que não vale tudo. Mas seja como for, ela é só um personagem de ficção. O que me importa aqui é a pessoa de carne e osso. Pois bem, no comportamento voluntário do homem, no comportamento que ele escolhe praticar, quando toda forma de coerção está ausente ou quase totalmente sublimada, e o sujeito interage com os outros que querem a mesma coisa que ele, o objetivo é sempre estar satisfeito. E quando esse objetivo é atingido, quando você sente que a luta pela vida está assegurada, nada impede que você assuma um comportamento de reciprocidade com o outro, porque você reconhece nele um igual, não um fantasma, não uma idealização abstrata. O sujeito, na realidade, nunca lida com um cristão, mas com outro sujeito que acredita ser um cristão. E as suas crenças internas podem ser o que forem. Na prática, ele ou está no meu caminho ou não está. Eu uso ele, isso é claro, mas ele também me usa. E nossa relação acaba necessariamente limitada por causa disso. Mas eu não posso dizer que algo me force a estabelecer essa relação. E eu tenho que pagar um preço por ela. Aí vai depender de cada sujeito, cada indivíduo, estabelecer quais são seus limites, o que ele quer na vida. Para conseguir atingir seu objetivo, ele precisa destruir os que estão à sua volta? Ou precisa dos outros do jeito que eles são? Eu posso dizer que, se o sujeito que acredita que pode sair pelo mundo aprontando todas, invadindo o espaço de qualquer um, querendo tomar posse de tudo que lhe dá na telha, o sujeito assim não é propriamente egoísta, mas insano. Porque o egoísmo coloca freios em si mesmo. Caso contrário, ele vira egocentrismo. E o egocentrismo leva à loucura. Não dá para fazer tudo que vem à cabeça. E um sujeito que pensar assim terá sempre vida curta. Isso posto, eu sei que é muito, mas muito mais reconfortante para alguém se fiar nas ideias pré-estabelecidas. Meu pai, meu avô, meu bisavô acreditavam nisso. Por que comigo teria que ser diferente? O homem que fala isso só não se dá conta que uma nova história do mundo começou no momento em que ele nasceu. E que as circunstâncias que levaram o pai dele a pensar assim, ou assado, podem ser inteiramente diversas das que o conduzem agora. Ele aplica os mesmos raciocínios e as mesmas deduções a situações diversas, e por isso se contradiz tanto. Crê numa coisa e faz outra. Quando o indivíduo se percebe inteiramente livre do passado, de seus pais, da herança deles, entende que ele mesmo tem que criar sua tábua de valores no mundo, que ela não vai cair do céu, o peso da responsabilidade pode ser demais para muitos. No entanto, essa é uma responsabilidade que cai sobre cada um. Não dá para fugir dela. Ou você é um sujeito que assume e busca o que quer na vida, ou você é um coitado, uma vítima ou um hipócrita. E assim se conclui que você pode perfeitamente bem ser egoísta e ser ético, desde que escolha valores, diretrizes para si mesmo, não receba esses valores de alguma força superior. E daí, mesmo permanecendo um egoísta, você pode até ser bem visto pelos outros, pode ser aceito como um homem decente e tal, mas teus valores são teus, tua propriedade.
E nesse processo as coisas acabam ganhando novo significado. E por incrível que pareça, as relações humanas ficam mais transparentes. E quando você diz para alguém que você se preocupa com o bem dessa pessoa, ela não precisa duvidar, porque você não está mentindo. Pois nesse caso, o bem dela é necessário para a consecução do teu próprio bem. Você se preocupa de fato com ela. Assim, voltando uma derradeira vez ao debate do Bertrand Russell, ele poderia, se o egoísmo não fosse um conceito maldito naquela época, responder à pergunta de como ele podia achar errado matar sem um conceito de valores morais absolutos para o guiar. Da seguinte forma, o sujeito não poderia egoisticamente chegar à conclusão de que alguém crer que matar é certo seria prejudicial para ele? Não é melhor para mim que todos à minha volta creiam que matar é errado? Ele poderia atribuir a sua preocupação de ordem ética a seu próprio egoísmo. Não quero que a ideia de que matar não terá consequências seja algo difundido entre as pessoas. Isso geraria o caos. Mas ele perde o debate ao apelar para seus sentimentos, deixando o teísta com a plena convicção de que ganhou mais um ponto com Deus. Para refutá-lo, podemos simplesmente partir do ponto de vista naturalista, pois foi assim que surgiu a noção de que matar é errado, não como um mandamento celestial, mas como uma dedução lógica de qual seria o melhor comportamento a ser defendido. No próximo vídeo do canal eu vou falar sobre o fantasma maior, sobre o Estado. Obrigado por tua atenção. Olá, tudo bem?